qual é a coisa aqui? Tem que compartilhar, né? Ou tu compartilha aí? Você compartilha, né? Pronto. Vamos voltar, meu Deus. Pai do céu. Opa, voltamos, gente. Pessoal, estamos de volta, viu? Olha, não foi o Face, foi o meu computador, tá certo? Nem a internet aqui, tá certo? Não foi a internet, nem foi o Face, o problema aqui tá na minha máquina. Tá certo? Que deu uma aquecida. Que essas máquinas precisam de ventilação, né? E principalmente essas máquinas mais pesadas. Então, a grande questão aqui viu? Não é o Face ou foi outra coisa, não. Foi a minha máquina, tá certo? Ok? Eu vou dar só um minutinho para o pessoal entrar novamente, tá certo? Estamos de volta aí, por favor, gente. Votem, tá bom? Já temos 10 alunos online. Vamos voltar exatamente de onde paramos, tá bom? Qualquer dúvida, você manda uma mensagem que o João tá ligado, viu? O João tá no celular, tá bom? E tá ligado. Vamos lá. Então, vejam só. Como nós estávamos vendo aqui, né? Vimos aqui, certo? Então, continuando. Vimos Colossenses também, né? Falando a questão de mundo, tá certo? E estávamos contrastando com João 3,16. Veja, aqui, Colossenses 1,6, tá certo? Nós temos... Ok, gente? Beleza, vamos voltar, gente. Ok? Voltando, o pessoal está voltando, graças a Deus. Veja, aqui em Colossenses 1,6, nós temos, tá certo? Nós temos uma sinédoque. Que é a sinédoque, que é a parte pelo todo ou todo pela parte. Então, o evangelho foi conhecido no mundo inteiro. Veja, esse mundo, obviamente, tá certo? Que é uma expressão, né, para ilustrar uma parte, não todo mundo, claro, porque senão não precisa mais de evangelismo na época. É o mundo inteiro no sentido de que grande parte do Império Romano, etc. Então, veja só, em João 3,16, nós temos algo que não é figurativo, gente. Tá entendendo? Por quê? Porque ele diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você diz, não é, que Deus amou somente uma parte, não é, ou que Deus amou aquelas pessoas a quem, por exemplo, o Evangelho chegou, você tem que justificar o restante do texto, né, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então a ideia é aberta. Essa ideia aberta indica uma literalidade, ali não tem figura. É a mesma coisa do início da Bíblia. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, se você entende os céus somente como o céu que nós estamos vendo aqui, né, não compreende toda a extensão do céu, é como se houvesse partes em que Deus não criou, que não foram criadas por Deus. Então, quem criou o universo? Compreende, gente? É lógico que quando ele está falando de céus e terra, ele está falando de toda a extensão dos céus e de toda a terra. Tá certo? Então há uma diferença aí. Ok? Mas o ponto aqui é o que nós estamos falando. Olha, a Bíblia é coerente. Suas passagens obscuras e secundárias devem ser interpretadas com base em trechos claros e principais. Existindo duas interpretações possíveis para uma mesma passagem, e é o que acontece com várias, a regra prática é a seguinte: adota o sentido evidente. Não, esse sentido evidente é o que o texto evidencia logo de primeira. Tá certo, gente? Ok? Continuando. Vamos lá, pessoal. Tem gente que está faltando entrar de novo, viu, gente? Olha, tem qualquer problema, viu, gente? Aqui, qualquer questão, por favor, você entre em contato conosco aqui no Zap, tá certo? Pode ligar ou entrar em contato. O pessoal tá ligado aqui, entendeu? E a gente atende imediatamente, né? Quando travar, tem qualquer problema de travar, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós entramos com outro vídeo, nós não podemos entrar no mesmo vídeo que nós gravamos. Aí eu vou deixar marcado depois, tá certo? Aula 4, parte 1.
Esse vai ser aula 4, parte 2. Né? Nós estamos hoje na 4ª aula do nosso curso de hermenêutica, tá certo? 1/3 do curso. Então, nós vamos deixar todos, evidenciar todos marcadinhos aí no Facebook, tá bom? E pretendemos também usar outras plataformas depois, como o Zoom, tal, entendeu? Essas plataformas eu tenho usado, já usei em outras ocasiões, tá certo? Elas são boas, mas todas elas têm limitações. Por exemplo, o Google Meeting é muito bom, mas não grava, tá certo? O Zoom é bom porque as pessoas se veem, interagem e tal, né? Mas eu acho o Zoom, veja, ele é muito bom para a sala de aula, assim, nível médio, tal, entendeu? Há uma interação que muitas vezes não é necessária no ensino superior, mas é uma excelente ferramenta, tá certo? Nós pretendemos usá-la mais também, tá certo? Estamos vendo aí uma conta ilimitada, não é? Porque tudo isso é importante, porque senão o Zoom fica cortando de 40 em 40 minutos, a conta free do Zoom. E há outras, tá certo? Também há outras, né? Pagas ou livres, tá certo? Agora, a vantagem daqui é que você pode escrever, tá certo? Nós estamos lendo e respondendo e o vídeo fica gravado. Além do que os grupos do Face, você pode colocar arquivo também. Então, tem essas vantagens, tá certo? Nós estamos fazendo cursos rápidos, como é o curso de hermenêutica, ele pode ser encaixado no Facebook, tá certo? Porque não são muitas aulas em tese, tá entendendo? Não são, não é um trimestre, não é um trimestre no sentido de temos 3, 4 horas aula, entendeu? Então isso aí é uma coisa importante. Todas essas coisas têm que ser medidas, tá certo, gente? Mas nós estamos trabalhando para conseguirmos a melhor plataforma, tá certo? Temos agora 17 online, as pessoas estão voltando. Gilton, um abraço meu amigo Gilton, Fábio, Emanuel, Luciana, Renaldi, todo mundo voltando aí. Dene, Luiz, Rose, todo mundo de volta aí, tá certo, gente? Estou sentindo falta aqui de Suzene, de Duval. Você pode gravar por fora, né? Você pode fazer uma gravação, Regina, do Google Meeting, você pode fazer uma gravação por fora, não pela ferramenta, tá entendendo? Aí você depois disponibiliza a aula gravada, pode ser também, tá entendendo? É uma outra opção. Tá certo? Vamos estudar aí para vermos aí qual fica melhor, tá certo? Mas qualquer coisa pode escrever, colocar pergunta, viu, gente? Nós vamos responder, tá bom? Terceira questão, terceira implicação, veja, daquele terceiro ponto, não é? Que tem a ver com a unidade da Bíblia, tá certo? Não se esqueça que estamos vendo pontos que tem a ver com esse daqui, que é a Bíblia, como livro divino, apresenta a unidade, certo? O primeiro ponto nós vimos, o primeiro, tá, você está vendo, não se contradiz. O segundo, como a Bíblia é coerente, suas passagens obscuras e secundárias devem ser interpretadas com base em trechos claros. E terceiro agora, veja, outra consequência da unidade das Escrituras é que muitas vezes a Bíblia interpreta a si mesma. Tá certo? A Bíblia interpreta a si própria. Tá certo, gente? Vamos lá. Olha só. Quando estudamos as Escrituras, devemos interpretar cada parte. Olha o que ele diz aí. Devemos interpretar cada parte tendo em mente o todo. A recomendação de Paulo em 1 Coríntios 7,17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Não deve ser entendida como se significasse que se o homem aceita a Cristo como Salvador, ele pode continuar mantendo uma relação adúltera com uma mulher. Por exemplo, a pessoa está numa situação de pecaminosidade, né? Aí isso aí já me foi distribuído, então ande cada um com o que já foi distribuído. É um absurdo, tá certo, gente? Tal interpretação entraria em contradição com todas as outras passagens bíblicas e estaria ignorando sua coerência, destruindo sua harmonia. Veja só que coisa interessante, né? No exercício pastoral, por exemplo, eu já tive de lidar com casais, né, de jovens que tinham, por exemplo, um estilo de vida, tá certo? De vários, né? Vários casais de várias formas, tá certo? E que depois de se converterem, veja,
não por uma questão de maldade ou de incoerência assim, com o que estavam aprendendo, até porque realmente eram muito novos, tá certo? Vários deles eram muito novos, mas novos na fé. Mas a ideia era o seguinte: não, se eu já, né, assim, se eu já tenho relações sexuais, se eu já faço isso, se eu já tenho essa prática, então eu já tenho, né, não tem por que parar. Veja, a gente pensa que uma coisa dessas não está presente na mente das pessoas. É um ledo engano, viu, gente? Está presente, sim. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, veja, é algo que pode ser entendido de um jeito que aqui, no caso, é a pessoa interpretando a Bíblia, dando um sentido à Bíblia. Quando, na verdade, o princípio é que a Bíblia se interpreta. É por isso que eu sou muito contrário a esse discurso de hoje de que a interpretação ela é eminentemente subjetiva, negativo, gente. Nós com isso estamos admitindo, certo, que a Bíblia ela não tem objetividade interpretativa. Veja, dificuldade de interpretação não é a mesma coisa de subjetividade interpretativa. Vou repetir. Tá certo? Dificuldade de se interpretar a Bíblia. E ela produzir linhas interpretativas diferentes. Não quer dizer, veja, que a Bíblia ela não tenha, tá certo, objetividade na interpretação. Não é porque nós não alcançamos a objetividade interpretativa, ou seja, algo que seja indiscutível, não seja passível, né, de discussão, que as pessoas possam entender que a Bíblia ela tem interpretações válidas. Não, senhor. Olha o que eu estou dizendo, viu? A Bíblia não tem interpretações válidas, só tem uma válida. Agora, nós temos que nos esforçar para argumentar bem porque a nossa interpretação é melhor. Tá certo? Porque a interpretação do outro, de A, é melhor ou pior do que a de B. Veja, não é porque A é uma autoridade somente. Isso não é um bom critério. É o chamado argumento ad verecundiam, argumento da autoridade, né? Porque fulano diz, então é. Não, senhor. Tá certo? Não é assim. Outro ponto, não é? É assim porque é como as pessoas, a maioria das pessoas entende. Veja só, está de acordo com o senso comum não significa que seja bom senso. Veja, bom senso não é a mesma coisa de senso comum. Às vezes o senso comum não é o bom senso. Tá certo, gente? O senso comum, às vezes, faz muita bobagem, viu, gente? Pensa muita besteira. E não quer dizer que, porque todos estão fazendo assim, isso é o correto. É o senso comum. Quer ver um exemplo disso? São os paradoxos na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus diz assim, aquele que quiser salvar a sua vida, né, guarde ela bem, fuja, preserve. Não. Aquele que quiser salvar a sua vida, perca. Perdê-la-á. Então, perca. Perca como? Gaste em nome do reino. E aquele que perder a sua vida em nome do reino vai salvá-la. Salva-la. O que é isto? Um paradoxo. Que vai de encontro ao senso comum. Observou? O senso comum, neste caso, está errado. Estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Ok? Então, é importante entendermos que a Bíblia ela é a maior fonte de interpretação. Ela própria. E é aí que consiste a unidade. Veja, a unidade bíblica consiste, certo, no fato de que nós temos, tá certo, na Bíblia, né, a maior fonte de autoridade interpretativa dela própria. Não é em nenhum outro ponto, senão na própria Bíblia. Ok, gente? Entendido? Ok, Suzane? Ainda bem que voltou. Luciana, por isso que se levanta ramificações com defesa diversa. Exatamente, exatamente. É para isso mesmo. Tá certo, gente?
Ok? Pessoal, todos estão me ouvindo bem, tá? O vídeo tá bom, aí tá tudo certo. Então você dê só um ok aí nos comentários, se tá tudo certinho. Tá bom? Tudo certinho. Cícera Julita, querida, tá aí também. Albérico, meu querido. Emanuel, tudo ok, gente? O áudio está bom, tá tudo certo? Por favor. Me digam aí, tá bom? Vá colocando nos comentários. Nós temos 21 pessoas online, tá certo? Esse curso tem quase 50 alunos, né? Muita gente assiste depois. Eu digo que não é o ideal, gente. O ideal, você pode assistir isso depois tranquilamente, mas o ideal é que nós tenhamos, tá certo? Aula, né? É que essas aulas, elas sejam acompanhadas o máximo possível, tá certo? Virtualmente, tá? Virtualmente, elas sejam acompanhadas virtualmente. Duval, 100%. Valeu, meu irmão. Tudo certo. Valeu, gente. Ok. Beleza. Então aqui, gente, tudo entendido, né? Tudo certinho, tudo compreendido, tudo entendido, né? Vamos avançar. Oneide, querida. Pastor Oneide, Fábio, Patrícia, Luiz de Assis, tudo ok? Isabel, Rafaela, valeu, gente. Continuando, veja só. A autoridade da Bíblia para determinar o que cremos e a nossa forma de viver, tá certo? A nossa forma de viver deriva do fato de ser inerrante, tá bom? A inerrância, por sua vez, decorre da verdade da inspiração pelo Espírito Santo. Visto que a Bíblia é obra de Deus, possui autoridade intrínseca. O fato de que Jesus fazia citações do Antigo Testamento frequentemente, reconhecendo a sua origem sobrenatural, é mais uma prova disso, né? Que a Bíblia ela é inerrante. Quarta questão, olha aqui. Aceitar a unidade da Bíblia também implica reconhecer o que é chamado de progresso da revelação. A famosa ideia da revelação progressiva. Veja o que é revelação progressiva. É que Deus se revelou do Gênesis ao Apocalipse. Pronto. Revelação progressiva de modo curto e grosso. É isso aí. Tá certo, gente? É que Deus, né? Ele se revelou, tá certo? De maneira especial, tá certo? Do Gênesis ao Apocalipse. Isso quer dizer que Deus não fala hoje, não se revela hoje? De jeito nenhum. Agora, não há nada pós-Apocalipse, né? Pós o livro de Apocalipse, que seja considerado canônico, tá certo? Nada mais. Então, veja só, a Bíblia, ela tem uma progressividade revelacional. Então, isso quer dizer o seguinte, isso não significa que a revelação bíblica evoluiu. O que se pretende dizer é que nas últimas passagens, Deus fez acréscimos ao que revelaram nas primeiras. Claro, gente, veja só. A revelação de Deus, ela vai progredindo. Uma coisa é o entendimento que Abraão tinha de Deus, né? Outra coisa é o entendimento que João tem de Deus. São coisas diferentes. Né? João viu Jesus, andou com Jesus. Então, o entendimento de João acerca de Deus, né, e das promessas de Deus não pode ser o mesmo de Abraão, compreende? Não pode ser o mesmo de Moisés, que escreveu Gênesis. Entendeu? Pode ser parecido, semelhante, mas nós entendemos que a revelação, por exemplo, a João, a Mateus, é diferente, não é? Ela vai progredir, né? Os profetas tinham um nível de conhecimento revelacional, revelado, tá certo? Que não é a mesma coisa dos evangelistas, que também não é a mesma coisa dos patriarcas. Tá entendendo, gente? Então, isso aí é um ponto importante, tá certo? O que se pretende dizer é que nas últimas passagens Deus fez acréscimos ao que revelaram nas primeiras. Olha lá.
Vai lá, daqui a pouco estou dando intervalinho, viu? Quarto ponto, a Bíblia, como a Bíblia é um livro divino, ela tem seus mistérios. Pentecostal gosta de mistério, né, gente? Tá? Pentecostal gosta de mistério. Já que a gente está perguntando aqui, pastor, então o texto só tem uma forma interpretativa correta? Jaqueline, você colocou embaixo perfeito, acho que você entendeu já, então, né? A explicação. Apesar de ter linhas diferentes, acontece porque, às vezes, o texto ele não é claro, não é? E dá margem para que haja interpretações. Mas isso não quer dizer que a Bíblia ela tem interpretações todas, mesmo contrárias, válidas. Isso quer dizer que nós não tivemos condições até agora de ter unanimidade em alguns textos, tá certo? Isso vai acontecer sempre, tá ok? Então, continuando aqui, como a Bíblia é um livro divino, ela tem seus mistérios, tá certo? Olha aí, muito mistério que a Bíblia tem, viu? Tem, pastor, com certeza. Na mensagem profética, na simbologia profética, nas próprias figuras de linguagem do texto, veja, não tem nada profético. Mas, às vezes, na estilística, tá certo? Nós temos mistérios. Coisas que são misteriosas, sabe por quê? Porque nós não estamos lá, nós não temos o conhecimento cultural daquela época. Nós temos que ter esse conhecimento. Então, para nós, o texto vai ser misterioso. Ok? Não é mistério só no sentido de ter uma palavra profética misteriosa, tá certo? Mas é mistério no sentido de ser algo misterioso para o leitor. E é aí que nós temos que trabalhar essa questão, porque isso também faz parte do divino, da revelação divina. Tá certo? Nem sempre a revelação divina, às vezes, os profetas não compreendiam bem uma revelação dele. Às vezes era colocado diante do profeta uma situação, uma imagem, uma revelação, e o próprio profeta não sabia dizer o que era. Imagina Ezequiel no vale de ossos secos. Veja, um anjo vem e pergunta: esses ossos aí eles podem se tornar um exército? Eles podem se juntar e podem ter corpo novamente? Ezequiel responde: não sei, Senhor. Tu sabes. Veja, aquele cara ser sincero. Ele diz: não sei. Aí o anjo profetiza, ele profetiza e os ossos vão se juntando e formam. Depois ele pergunta: não, eles podem criar vida, eles podem ser criaturas viventes de novo? Ele diz: meu Deus, eu não sei. Veja, os profetas às vezes não sabiam, eles não entendiam, não estavam compreendendo bem uma visão, uma revelação, certo? E isso acontece também com o texto. O próprio texto está narrando, está falando sobre alguma coisa, às vezes um costume da época que nós não entendemos, vamos compreender de outro modo. Nós vamos entender de modo misterioso. Por quê? Porque nós não temos o acesso que aquelas pessoas tinham naquela época, que é o chamado conhecimento por contiguidade, que é o conhecimento da experiência. Tá certo? Nós não temos. Quantos de vocês, por exemplo, conhecem Israel? Deve ter no máximo 5 pessoas. Tá certo? Para conhecer os costumes, para conhecer o dia a dia. E mesmo assim, você ir em Israel hoje, não significa que você conhece o Israel dos dias de Jesus, não, entendeu? Você pode conhecer mais, você vê ruínas, vê algumas coisas, mas isso não significa o seu conhecimento. Mesmo indo para Israel hoje, é o de Jesus há 2000 anos, não é? Muito bem de Abraão, né? Há quase 4.000 anos, é só, não é o mesmo conhecimento. Ok, gente? Tá certo? É isso mesmo, Duval. Compete estudarmos e entendermos, tá certo? O significado dos textos bíblicos só existe um, olha, correto sim. Não existem significados do texto, a não ser que ele tenha sido escrito propositalmente assim, que é o que nós não encontramos na Bíblia. Num texto contemporâneo você encontra, certo? Um texto aberto. O texto aberto, ele é propositalmente escrito, não é? De modo que o leitor forme a sua construção do texto. Mas isso é um outro
tipo de narrativa, é um outro tipo de construção textual, certo? Que a gente não encontra nos gêneros bíblicos de jeito nenhum, tá certo? O que acontece é porque, às vezes, nós temos, nos nossos grupos, nossas preferências e seguimos de acordo com as nossas preferências. Esse é a grande questão, tá certo? Preferências que são coletivas e às vezes preferências individuais, viu? Tá certo? Vou terminar com isso. Uma vez eu estava debatendo com uma pessoa, antes de um debate, no intervalo de um debate, e a pessoa disse que a Bíblia falava que não existia extraterrestre. Ela disse que a Bíblia não existia extraterrestre. A Bíblia dizia que não existia extraterrestres. Eu disse, aonde ela diz isso, né? Que não existem seres de outro planeta. Ele disse, no Salmo, quando diz assim, observa os astros, dele não se ouve voz nenhuma. Eu disse a ele, olha só, isso quer dizer que a Bíblia está falando que o astro não é vivo. A lua não é um deus, o sol não é um deus, né? Muitos povos pagãos adoravam os astros como suas divindades. Nós vamos ver isso hoje ainda, viu? No nosso estudo. Eu não estou dizendo que elas não contém vida. Eu não estou dizendo que a Bíblia afirma que há vida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sua interpretação, baseada nesse texto, que defende que a Bíblia afirma que não há vida além da terra, baseando-se nesse texto, está equivocado, está errado. Aí ele, de maneira, né, deselegante, fica com a sua interpretação que eu fico com a Bíblia, saiu. Aí uma pessoa que estava intermediando o debate, que é da mesma igreja que o referido lá, disse, Arthur, eu não falei nada para não criar uma celeuma aqui, tudinho. Eu devia ter até falado mesmo, do meu ponto de vista, mas você está certo. A Bíblia não está dizendo aí que não tem vida, não. Eu disse, é claro, e eu tinha dito a ele também antes assim, observa essa mesa, eu disse, essa mesa não tem vida. Ela não é viva. A mesa não é viva. Tá vendo esse copo aqui? Esse controle aqui, ó. Esse controle aqui. Esse controle não é vivo, né? Esse calendário aqui não é vivo, tá certo? Essa peça aqui não é viva. Mas eles têm vida. Tem microscópica. Bota o microscópio aí para você ver. Ácaros, fungos, bactérias, etc. Entendeu? Então há uma diferença entre não ser vivo e não ter vida. Então o que é que isso provoca? Isso provoca diferentes interpretações. Mas observe que a questão está em quem? Em quem interpreta. Tá certo? E não no texto. Ok, gente? Entendido? Pessoal, até aqui tudo certo. Olha, quando eu voltar eu respondo no final essas perguntas, viu? Claudemir, Fábio Falcão. Tá certo, gente? Eu respondo. Eu vou fazer o seguinte, viu, gente? Eu vou dar um pausa agora. Viu? De 10 minutinhos aí. Tomar uma água, também só dar uma descansada. E vou deixar esse vídeo aqui, viu? Eu não vou abrir outro vídeo. Vai ficar esse vídeo aqui. Certo? Só não vai ficar aqui com a minha imagem, tá bom? E daqui a pouco, daqui a 10 minutos, né? São 8h35, tá certo? Então, 10 para as 9, nós voltamos, vamos até 9h30 aí, tá certo? 9 quebrado, para fecharmos esse ponto de hoje, tá bom, gente? Nossa quarta aula, ok? Aqui mesmo nesse vídeo, viu? Até já. Deus abençoe a todos.
Ok, pessoal, vamos voltar aqui à nossa aula. Aula de hermenêutica. Vamos voltar aqui, estamos voltando, pessoal. Ok. (16 online). Quem está online, dá um ok aí, gente, pra gente saber. Estou vendo aqui algumas pessoas online. Luiz, Rose, Patrícia, Hélio, Jaqueline, Fábio, Claudemir, Durval. Quem está online, dá um joinha aí. Estamos de volta à nossa aula de hermenêutica. Ok? Vamos lá, gente. Durval, Rose. Quem está online, dá um ok aí. Claudemir perguntou assim, olha. Ezequiel 37, literalmente, na interpretação... Bem, Claudemir, eu acho que você quis perguntar se era literal aquele texto. É uma descrição, é uma narrativa aquele texto. Então, é uma descrição mesmo, tá entendendo? A narrativa não é toda simbólica, não. Há símbolos nela, mas ela é literal. Viu? O que ele descreve é o que ele vivenciou. Fábio Falcão. Cadê Fábio? Disse o quê? Existem muitos dogmas e questões de interpretações bíblicas que foram discutidos a duras penas durante os séculos. Ao leitor leigo, iniciante, cabe aceitar como verdade aquilo que a doutrina da igreja, instituição diz. É pecado discordar de interpretações teológicas. Como diferenciar heresia de diferente? Olha só, é pecado de interpretações teológicas, eu acho que não. Agora, tem que observar, né, a questão das igrejas, né? Porque tem igreja que, como é que se diz? Tem igreja que olha por um ângulo, né? Assim, coloca aquilo como sendo a interpretação. Então depende da igreja em que você está, tudo. Mas assim, eu não entendo como pecado você discordar da interpretação teológica, tá certo? Cuidado com isso. Agora, há pontos que são comuns, né? Por exemplo, você dizer que Jesus não é Deus, não é uma questão relativa a uma igreja, é uma questão que todas as igrejas aceitam, compreende? Então não é algo restrito a uma igreja, tá certo? É um pilar fundamental do cristianismo, inclusive, tá certo? Então você tem que saber diferenciar as coisas aí. Como diferenciar heresias de diferentes interpretações? Veja, a heresia, ela se afasta ao ponto de negar um dogma que está estabelecido. Então, por exemplo, como é que se dá o batismo? Veja, é por aspersão ou imersão? Veja, isso não é heresia. Defender um ponto ou outro não é heresia. Agora, se você diz que não é necessário batismo, você batismo não significa nada, batismo foi abolido, e está abolido, e acabou-se, veja, aí é de uma dificuldade grande. Por quê? Porque a Bíblia não disse isso. Entendeu? Então você está indo além do que a Bíblia disse. Ou ficando aquém. Estão entendendo? São coisas diferentes. Mas isso tem a ver com a teologia, tá certo? Há teologias que são construídas em cima de bases hermenêuticas frágeis. E é por isso que os irmãos estão aqui estudando hermenêutica, né? Os irmãos estão estudando hermenêutica, o processo interpretativo. Essas 4 aulas, vejo que foram muitos conceitos. Eu estou trabalhando a Bíblia com vocês, mas tem muitos conceitos que nós estamos trabalhando. Por quê? Para que deem sustentação às próximas aulas. Nós temos 8 aulas ainda. Tá certo? Deus permitindo, nós vamos trabalhar muita coisa ainda. Tem muita coisa para trabalhar, tá certo? Nas próximas aulas. Muito texto, muito cruzamento e referência. Agora, você não pode seguir para esse próximo ponto, que nós vamos começar na próxima aula, permitindo Deus, se você não viu isso que eu coloquei no início, né? Se você não tem uma ideia do que é hermenêutica, da história da interpretação, se você não consegue trabalhar com esses conceitos linguísticos, né? Que tem a ver com a interpretação, que são basilares, veja, você vai ter dificuldade lá na frente.
É por isso que muitas pessoas têm dificuldade interpretativa, né? Porque elas não têm essa base, tá certo? Então, ok, amém, gente? Valeu. Fábio, Miguel, Rafaela, Duval, Claudemir. Eita, que tanta gente. João Paiva, Denis, Hélio, Jaqueline, Luiz, Patrícia, Hélio, Pastor Jefferson, Isabel, todo mundo aí. Vamos voltar, gente, para os mistérios da Bíblia, não é? Vamos voltar lá. Olha lá, a Bíblia encerra mistérios em 4 áreas. Uma delas é a profética. Ela contém predições sobre acontecimentos futuros que nenhum ser humano poderia antecipar sozinho, sem a revelação divina. Esse fator singular precisa ser levado em conta na interpretação bíblica. Os eruditos liberais tendem a descartar o aspecto preditivo do texto bíblico. Eles afirmam, por exemplo, que o livro de Daniel foi escrito por volta de 200 ou 150 a.C. Sabe por que os liberais dizem isso? Os teólogos liberais são aqueles que não acreditam na sobrenaturalidade da Bíblia. Você sabe por que é isso? Isso porque acreditam que Daniel não poderia ter escrito textos proféticos. Veja, Daniel foi tão preciso profeticamente que ele diz, não, isso aqui não foi escrito antes, foi escrito depois. Né? O povo judeu escreveu depois, colocou como se fosse escrito antes. Mas é dado um nível de detalhismo histórico séculos antes dos fatos. Mas os teólogos liberais, eles não aceitam, viu, gente? Eles não aceitam a ideia, tá certo, de que a Bíblia, né, ela é um livro que tem um fator sobrenatural, tá certo? Ok? E aqui nós seguimos. Olha lá, não é? Veja aí. Outro aspecto do mistério das Escrituras são os milagres. Presta atenção. Como é possível explicar um machado que flutuou? Um exemplo de Eliseu, lá no livro dos Reis. Né? Coloca um pau, o machado caiu. Eliseu coloca um pedaço de madeira, o machado vem pá no pau. Mas como é que isso é possível? Claro que o crente, ele vai dizer, não, tudo é poder de Deus. Claro. E é mesmo, tudo é poder de Deus. Tá certo? Mas observe que é uma narrativa que é válida para quem crê. Aqui entra um ponto apologético, tá certo? Para quem não crê, milagre é impossível. É um absurdo. Por exemplo, aquelas pessoas que até dizem que creem em Deus, mas acham que Deus está no infinito, né? Tem um tipo de crença mais com D de dado, deística. Essas pessoas, meus irmãos, veja, Deus, entendeu? Assim, não se mete, não se envolve com as questões humanas, tá certo? E isso é um ponto interessante. Por quê? Porque, veja que nós estamos tentando falar aqui, né, de milagres, tá certo? Para uma perspectiva geral. Então, olha só, como a Terra pode ter sido feita a partir do nada, né, como Agostinho defendia? Nada disso seria possível, né, sem a atuação sobrenatural de Deus. Se aceitamos a natureza divina da Bíblia, então podemos aceitar esses milagres como verdadeiros. Como Deus pode ser 3 pessoas numa só essência? E veja que as questões vão se tornando mais complexas, né? Porque aqui, mesmo com a fé, você precisa de uma explicação racional. Aí entra a questão, veja, da teologia, não é? Entra a questão da teologia e da apologética. Tá certo? Ou de questões que têm a ver com a apologética. Tá certo? Que também são interessantes para o próprio evangelismo. Tá bom? E continuando, veja só. Como Cristo pôde ressurgir dos mortos? Como pode habitar em cada crente? Por exemplo, essa questão de Cristo ressurgir dos mortos gera uma controvérsia enorme, gente. Tá certo? É um ponto, né? É um ponto, tá certo? A ser discutido. Como pode habitar em cada crente? Esse texto, me lembre, viu, que nós vamos ver esse texto lá em Judas e Pedro. Né? Desceu a mansão dos mortos, né? Pregou aos espíritos em prisão. O que quer dizer com isso? Tá certo? Tá lá, nas cartas, né?
Como Deus pode ser onipresente? Como pode ser soberano e ainda assim um homem ter livre-arbítrio? Questões teológicas que provêm de interpretações, tá certo? Bíblicas. Né? É a partir daí. Né? Esse é o fundamento de grandes interpretações, tá certo? E aqui nós continuamos. Vamos lá. Bem, método lógico indutivo. Relembrando. Vamos relembrar aquilo que nós já vimos, viu? Veja, do método lógico indutivo. Leia cuidadosamente o texto. Texto que você está querendo se aprofundar, o texto que você está querendo interpretar, o texto que você está querendo pregar, o texto que você está estudando, o texto. Segundo, ideia autoral. Analisa em ondas. Vamos ver essas ondas. Né? Terceiro, após ter feito a correlação de palavras, substitua-as e veja como ficou. Nós já vimos isso, aquela questão da água e do fogo. Quarto, confirmação. Procure outros exemplos análogos e repita o processo. O método lógico indutivo, ele é este beabá, tá certo? Este passo a passo, tá certo? Vamos lá. Olha lá, veja só. Por exemplo, 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, esse aqui nós já vimos. É outro ponto. Pronto. Esse slide aqui, ele está fora aqui do padrão, certo? Nós já vimos, ele é a sequência desse aqui, né, que eu coloquei agora, é esse aqui, tá certo? Esse pronto aqui, ó. O que são texto e contexto? As ondas de leitura, tá certo? Primeira onda. Texto. O que é o texto? Veja, os versículos os versículos que estão sendo lidos. O conjunto de versículos que se está lendo, tá certo? Isso é o texto e o contexto, tá certo? Exemplo, olha, João 1, de 1 a 14. Veja, aquilo ali é uma porção de textos, tá certo? De texto. Lucas 9, 28 a 36. Abra sua Bíblia rapidamente, se você tiver com Bíblia, em Lucas. Vamos ver lá. Lucas. Deixa eu ver a Bíblia com vocês aqui. Vamos lá. Vamos abrir juntos para nós lermos juntos, tá certo? Para ter aberta a Bíblia já. Abra a sua, acompanhe na sua Bíblia aí. Lucas 9, 28 a 36. Vamos lá. Lucas. Olha aí. Estou botando na tela para você ver, tá certo? A gente acompanha aí, tá bom? Vamos lá. Lucas. Deixando certinho aqui no. Ok, gente? Pega aí sua Bíblia. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Vamos lá. Lucas 9, 28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo... Peraí, gente, só colocar aqui. Tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiam um monte com o propósito de orar.
E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. E suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro, seus companheiros, achavam-se premidos de sono. Mas, conservando-se acordados, viram a sua glória os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias. Pedro não queria que ele saísse não, né, gente? Tá certo? Outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo, este é meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram o que tinha visto. Veja que quando você passa o texto, vai para o 37, no dia seguinte, ao descerem deles do monte, eles passaram a noite lá, viu? No monte. Tá certo? Lá em cima. Pedro, Tiago, João e Jesus. Olha só. Veio ao encontro de Jesus grande multidão. Então aqui já é outra coisa. Veja que, né, a Bíblia, ela divide, tá certo? E colocou essa porçãozinha de texto aqui, olha. Esta porção de texto do 28 até o 36. Então, isso aqui, para todos os efeitos, é o nosso texto, tá certo? Isso aqui é o nosso texto. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, né? Vamos colocar a apresentação aqui, tá certo? Então, veja só. O texto, né, os versículos que se está lendo. Nós lemos esse versículo, esse texto aqui. Isso aqui é o texto. A primeira coisa que eu tenho que saber, olha aí o que eu disse no momento anterior. Veja, não adianta nada se você não estiver fazendo conforme nós dissemos, viu, gente? Olha lá, qual é a regra? Tá certo? Qual é a regra? A regra é isso aqui, ó. Lembrando, a regra é isso aqui. Tá certo? Veja, qual é a regra? Leia cuidadosamente o texto. É para ler cuidadosamente mesmo, viu, gente? Anotando, se for o caso, observando, fazendo suas observações. Muitas pessoas pensam que Jesus subiu de manhã e desceu de tarde do monte. Veja, não foi, não é isso que está dizendo a Bíblia. A Bíblia está dizendo que Jesus, no outro dia, eles desceram do monte, então passaram a noite lá, né? Se eles estavam premidos de sono, conclui-se o quê? Que aquela visão foi perto da madrugada ou na madrugada. Tá certo? Tudo isso é interessante e deve ser observado. Tá bom? Olha o que é que diz depois aqui, olha. Ideia autoral, correlação da palavras e confirmação. Isso aqui é o método inteiro. Não é? Veja só. Então, nós temos aqui o texto. Segunda onda. O contexto imediato. Versículos imediatamente anteriores e posteriores. Tá certo? Versículos imediatamente anteriores e posteriores. Vamos lá. Quais são os versículos imediatamente anteriores e posteriores? Vamos para os anteriores primeiro. Tá certo? Se começa no 28, os anteriores... Olha, eu estou pegando outra porção de texto. Tá certo? Não se ligue em epígrafe não, viu? Não se ligue em epígrafe. Isso aqui é coisa do editor. Tá certo? Veja os textos mesmo. Siga o texto. Não se ligue nisso aqui não. Isso aqui é uma coisa do editor para facilitar a leitura. É algo que o editor colocou. Mas vamos pegar aqui do 23. Olha. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar,
Dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, há alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão da morte até que vejam o reino de Deus. Ora, quando eu vou ler o texto de novo, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus então tem uma visão com os apóstolos, tá certo? Veja que coisa interessante, né? Jesus está dizendo, não é, que o homem que quiser perder sua vida por amor do reino vai salvar. E aquele que quiser salvar sua vida em detrimento do reino vai perder. E ele também diz que qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhará dele o Filho do Homem quando vier na glória do Pai e dos santos anjos. Veja só. Depois ele diz que tem uma coisa aqui, né, que vai acontecer, que é ele voltar em glória. Alguns ali irão ver, para ratificar as suas palavras. Curiosamente, não é? Aqui ele chama esses homens e se transfigura. 2 dos 3, alguns dizem que o Tiago, o escritor lá, é o irmão de Jesus. Outros dizem que é o apóstolo Tiago. Nós não sabemos com certeza. Muitos dos pais da igreja falam que aquele ali é o irmão de Jesus. Digamos que aquele Tiago não é o apóstolo, o irmão de João. Tá certo? Tinha 2 Tiagos apóstolos, mas esse aqui é o irmão de João. Não, digamos que não é esse. Mas nós sabemos com certeza que 2 dos que subiram, dos 3, foram escritores do Novo Testamento. Veja, João escreveu 5 livros do Novo Testamento e Pedro 2. Então ele não chamou Pedro, Tiago e João à toa. Não é? Ele chamou Pedro, Tiago e João também porque esses homens seriam futuramente, obviamente, autores, não é, do Novo Testamento. Veja que coisa interessante, não é? Em seguida, logo em seguida, não é? No dia seguinte, ao descer eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eis que, dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita, o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, mas eles não puderam. Veja, ao que tudo indica, ele rogou, tá certo, a 9 discípulos e não aos 12, porque 3 estavam com Jesus. Então, como Jesus passou a noite no monte, este homem, ao que tudo indica, ele não rogou aos 9, aos 12, ele rogou aos 9, que não subiram. Veja, que coisa interessante. E eles, por qualquer motivo que fosse, não puderam expulsar. E Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ele se aproximando, o demônio o atirou no chão, convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. Veja que coisa interessante. Preste bastante atenção, viu? Logo em seguida, ele diz assim: como todos se maravilhassem no reino, maravilhas de quando Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Logo em seguida, no Evangelho de Lucas, que é um evangelho muito bem escrito, todos são, mas o Evangelho de Lucas é um evangelho muito primoroso, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Veja, por que você acha que essa discussão se levantou e depois sobre o que era o maior? Alguém tudo indica. Pelo esporro que Jesus deu, principalmente dos 9 que ficaram. Estes que subiram com ele e que tiveram o privilégio de vê-lo glorificado, mesmo sem dizer
que eles viram, porque Jesus disse que ele não dissesse naquele momento, eles poderiam ter dito, não, nós somos privilegiados, nós somos maiores que os demais, né? Nós somos uma estirpe, nós somos de uma outra estirpe, nós somos quase como que um clero, né? Entre Jesus e o restante somos nós aqui, né? Compreende, gente, o que eu estou dizendo? Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou junto de si e disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que é grande. E é interessante que essa palavra está aqui logo depois dos eventos que acontecem no versículo 37 até o 42, dos discípulos não terem podido expulsar o demônio, e depois da chamada, né, do chamado episódio da transfiguração. Veja como um texto, em seu contexto, ele pode explicar, né, de maneira lógica o encadeamento narrativo. O encadeamento narrativo, ele é explicado de modo lógico, que é exatamente, meu querido, minha querida, tá certo? É exatamente o objetivo deste curso, que é, olha aí, estabelecer para você uma metodologia que seja o quê? Lógica e indutiva. Veja, é claro que com o passar do tempo você vai ter condições e instrumentalidade, tá certo? Para observar através das ondas o que o texto está dizendo, que é o grande objetivo da hermenêutica. O grande objetivo da hermenêutica é o quê? É você entender bem o que o outro disse da Bíblia? Não, senhor. É você interpretar a Bíblia o mais corretamente possível. Tá certo, gente? Ok? Então, nós temos aí, não é? O texto, tá certo? E o contexto. Veja que se interrelacionam. Amém, gente? Ok? E aqui, observe. Dando continuidade. Não é? Terceira onda. O livro em que foi escrito o texto e em seguida no mesmo autor. Não é? É interessante observar o livro. Essa passagem, veja, no próprio contexto eu posso relacioná-la de modo que ela se esclarece. Jesus chamou Pedro e Tiago. Se me perguntasse, viu, gente, por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João? Primeiro, porque sabia que eles seriam escritores. Eu entendo assim, tá certo? E segundo lugar, meu irmão, para, olha, puxar a orelha dele. Jesus puxou a orelha de Pedro durante vários momentos do Evangelho. Que é exatamente o outro ponto, olha, veja só. Preste atenção, veja se você acompanha comigo, eu vou terminar daqui a pouco, certo? Só um minutinho mais aí pela sua... Tenha um pouquinho mais de paciência, já termina a aula. Veja. Por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João? É uma pergunta válida, gente. É uma pergunta válida. É uma pergunta que tem de ter alguma sustentação, tá certo? Hermenêutica, não é? Tem de haver alguma sustentação hermenêutica. Veja, por que Jesus chamou Pedro, Tiago e chamou João? Ó, Jesus chamou Pedro, Tiago e João porque, primeiro, ao que tudo indica, eles seriam escritores. Segundo, seu coração era altivo. Eu sei disso no mesmo texto. Veja, eu sei disso pelo mesmo texto. Pelo mesmo autor. Eu sei disso pelo mesmo autor. Tá certo? É só você procurar na Bíblia. Veja só. Vamos acompanhar lá. Eu estou lendo o Evangelho de Lucas. Não é isso? Estou lendo Lucas. Veja, olha só. Se eu procurar
Às vezes em que Pedro aparece em Lucas, tá certo? Veja só isso aqui. Eu estou lendo Lucas ainda, viu? Mesmo autor. Olha só para ter uma ideia, né? De quem era Pedro. Então, Simão, Simão. Isso é em Lucas, viu? Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Peneirar ou para moer, depende da versão. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então Pedro era um homem frágil, viu, gente? Pedro só tinha arranca, feito carro velho. Tá certo? Tu, pois, quando te converteres, olha o que quer dizer Pedro. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto. É brincadeira. Olha aqui, olha. Estou vendo o mesmo autor. Eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Já pensou em ter presunção, não é, irmão? Isso eu estou lendo o mesmo autor, viu? Preste atenção. Afirmo-te, Pedro, Jesus lhe disse. Mas Jesus lhe disse. Afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Se tu vai me negar hoje. Mas isso é inacreditável, meu irmão. Veja só. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu estou pronto. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. É Pedro, viu? Aí Jesus disse: afirmo-te que hoje vai me negar 3 vezes que me conhece. Já pensou? Isso era Pedro. Tá certo, gente? Compreende? Vai lá, vamos ver outro exemplo. Vamos lá. Vamos ver outro exemplo. Agora já no outro evangelho, que segue, veja só, segue um ponto. Né? Em Lucas eu não consigo encontrar mais sobre eles. Tá certo? Eita, desculpa, eu não coloquei para vocês o texto Desculpa, eu vou voltar ao texto de Lucas, porque não saiu aqui, tá certo? Só um minutinho. Olha só. Lucas 22, 31 até o 34. Agora tá saindo para vocês aí, tá vendo? Ele diz aqui, ó, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Estou dando o mesmo autor, que é Lucas. Eu já tenho uma ideia de Pedro, viu? Grande, tá certo? Agora, estamos lendo outro autor. Veja, por que eu estou lendo outro autor? No mesmo evangelho. Vamos ver aqui, olha só. Porque, conforme as nossas ondas, a próxima onda procure textos semelhantes no mesmo gênero literário. Veja, eu procurei no mesmo autor e encontrei Lucas falando bem sobre Pedro. Algo que só ele fala. Só Lucas fala daquele jeito ali. Tá certo? Veja, que nos dá uma boa ideia, viu, de quem era Pedro. Pedro foi um dos 3 que subiram com Jesus. Tá certo? Agora, veja, no mesmo gênero literário, eu estou lendo o quê? Eu estou lendo os evangelhos. Então, eu não encontro mais nada em Lucas, eu não vou para outro livro logo, eu devo procurar no mesmo gênero. Passagens semelhantes, ou com aquelas mesmas personagens, aquelas mesmas pessoas, para poder tirar um quadro maior do que eu estou lendo. Tá certo? E quando eu vou, presta atenção, e quando eu vou para Marcos, olha o que ele diz aqui, olha. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com eles, e a exercer autoridade para expelir demônios. Eis os 12, Simão, a quem chamou de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Você sabe o que é filho do trovão? É o relâmpago.
Você sabe por que ele deu esse nome a Tiago e a João? Ele deu esse nome a Tiago e João porque eles eram intempestivos. Jesus ia passando por uma aldeia de samaritanos, os samaritanos não quiseram receber Jesus e eles disseram: Senhor, vamos fazer feito Elias, quer que façamos assim? Vamos pedir para descer fogo do céu e fulminar. Jesus não sabia o que pedis. Como eles pediram para descer fogo do céu, Jesus colocou neles o apelido de relâmpago, filhos do trovão. Eles eram intempestivos. Então, quem eram os homens, vejam, que subiram? Tá certo, gente? Quem eram os homens que subiram com Jesus no monte, aqui em Lucas 9, 28, 36? Um era frágil, mas achava-se forte. Tá certo? E disse que estava pronto para nada, estava pronto para trair. E outros dois que eram intempestivos, a quem Jesus chamou de filhos do trovão. Sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Que esses três eram os mais fracos dos 12. Ou, se não eram os mais fracos, estavam entre os mais frágeis. E foi exatamente por isso que Jesus chamou. Jesus os chama para eles verem a transfiguração, para que a fé deles ela fosse instigada, para que eles fossem... Porque quando nós olhamos Pedro, Tiago e João, nós lembramos Pedro, Tiago e João, sabe de onde? Nós lembramos dos escritos da Bíblia. Nós esquecemos a história deles dos evangelhos. Mas eles eram homens intempestivos, frágeis. Entendeu? E isso nós observamos no gênero literário. A mãe de Tiago e João pediu para eles assentarem uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Observem como eram esses homens, gente. Então, quando você faz um estudo indutivo e lógico, trabalhando as ondas, você começa a estabelecer um quadro que ajuda você a explicar uma pergunta que é plausível, pertinente. Por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir naquele monte? Por quê? Entendeu? Será que a Bíblia fala alguma coisa? Ela sugere? Né? A Bíblia ela induz alguma coisa? Veja que quando Jesus desce com os três, já uma multidão vem procurar. E já tem um homem dizendo: olha, eu falei com os teus discípulos, mas eles não podiam ser os três. Então aqueles discípulos, Jesus diz assim: geração incrédula, vocês não creem. Logo em seguida, nós temos, no mesmo contexto, nós temos uma controvérsia. E eles dizem que é o maior entre eles. O maior sou eu. Vem a pessoa do motivo do problema. Né? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Ai, Jesus. Glória a Deus, né, gente? Ok, pessoal? Amém, gente? Vamos ficar por aqui hoje. Na quarta onda. Amanhã estou mandando esse material. Com vocês completos, vocês vão ler. Tá certo? E na próxima semana nós vamos dar continuidade. Tá certo? Mas é muito importante a aula presencial. Gente, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, coloque aí. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Eita. Deus seja louvado. Aleluia. É Pedro cortou a orelha de Malco mostrando quão intempestivo ele era. Né? E aquilo ali é como a gente diz aqui no nosso bom nordestês, foi só migué. Porque na hora, pouco tempo depois, na hora dele dizer que andava com Jesus mesmo, que aquilo ali era injustiça, ele negou. Não é? Pessoal, alguma dúvida, gente? Se tiver, coloca aí, por favor. Obrigado, Ivonides. Obrigado, Rose, Reinaldi, Albérico. Veja que é uma coisa, é por isso que eu digo, não é o comum, não é? É aquilo, veja, o método lógico indutivo é aquele que nos dá condições de olhar o macro. Este é o ponto, tá certo, gente? Não é estar fazendo o que outros fizeram, e às vezes, viu, gente, me permite dizer, mal feito, tá certo? Tenho lido muitos manuais de interpretação, quando não é arroz com feijão, tá certo? Que todos falam
A mesma coisa. Às vezes até isso sai errado, porque o camarada tem um comprometimento prévio, sabe com o quê? Com aquilo que ele já crê, com aquilo que ele já acredita. Né? Aí ele perde, sabe, que as nuances do macro. Fica preso ao micro, isso aqui, tá entendendo? Aí fica preso à análise gramatical, achar quem é sujeito, predicado, verbo, coordenador. Isso é importante, mas, veja, não é hermenêutica. Hermenêutica é uma outra coisa, tá certo? E a prática hermenêutica, né, ela vai muito além de mera análise gramatical. Tá certo, pessoal? Ok? Quem mais? Eita, Jesus. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Ô, Jesus. Gente, valeu, pessoal. Deus abençoe. A gente passa, viu, Aldo? A gente passa pelo e-mail, tá certo? A gente não tá nem imprimindo nada aqui. A gente tá passando realmente pelo PDF. Tá certo? Pedro mirou na cabeça e acertou na orelha. É isso mesmo. Era bom a apostila confeccionada. A gente pode até pensar, gente, fazer uma apostila, tá certo? Ver algumas coisas. Mas a proposta inicial do curso foi realmente distribuir o material por virtual, tá certo? Até porque a gente não está tendo muito contato. Estamos até evitando, tá certo? Contato aqui, assim, no IALT, né? Alunos, etc. Para não dar a impressão que estamos tendo aula aqui, tá entendendo? Nós queremos aí estar de acordo com a... Ok, pessoal. Gente, se não houver pergunta, pessoal, um grande abraço. Meu Deus abençoe. Vou indicar livros, sim. A Jaqueline está perguntando aqui se tem livros para indicar. Veja só. Vou indicar livros, sim, tá certo? Tem alguns livros, são bons. Vou passar até para vocês aí a lista no portal. Esse material, viu, gente? Eu vou fazer o seguinte. Assim que terminar a aula, eu coloco logo ele em PDF no WhatsApp. Tá certo? E depois coloco no portal acadêmico para você baixar. Mas aí tá no WhatsApp, vai ficar fácil. Já tá pronto, eu coloco agora mesmo. Tá bom para você? Patrícia, obrigado, viu, Patrícia, pela palavra, viu? Eu peço que vocês olhem pela minha saúde mesmo. Tenho precisado muito da saúde, tá certo? Que Deus abençoe, gente, viu? E nos faça amar cada vez mais a palavra dele, não é? Eu estava dizendo ao pastor Jefferson esses dias aqui, repito, veja só, gente, veemência. Como a gente vive uma era de imagem, de visual, é uma desgraça. As pessoas confundem veemência com arrogância. E confundem, tá certo? Né? O teatro que algumas pessoas fazem, falam, mano, com espiritualidade. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Eu quero sempre terminar essas aulas com uma breve palavra, de 1 minuto, né, dizendo a vocês isso. Leiam e imaginem o que estão lendo. E vocês verão os homens, né, falando, Jesus e os discípulos, os profetas. Você vai ver o jeito como eles falavam, a forma. Imagine, isso é absolutamente fundamental. Vocês vão ver como eles exortavam, como eles abraçavam. Imagine como eles estavam falando. Imagine a cena. Criar é a raiz de criatividade. Não se interpreta sem criatividade. Tá certo, gente? E aí vocês vão, aos poucos, absorvendo, não é, aquilo que estão vendo através das palavras. Porque uma coisa é ler, você está entendendo que você está lendo. Mas uma coisa é imaginar a cena e até vivenciá-la. E quando você vivencia aquela cena, imaginando-a, né, você tem mais vontade de imitar os homens de Deus. Tá certo, gente? Um abração, gente. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.